Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução do resumo expandido. Então, nós falamos já um pouquinho sobre o que é o resumo expandido, como esse texto se estrutura, e hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre a introdução, sobre essa parte que é tão importante na escrita do seu resumo, ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho então sobre a introdução passo a passo de como escrever aí esse momento, esse trecho que vai dar ao leitor uma ideia aí de como o seu trabalho foi desenvolvido. Então, como o próprio nome já diz, introdução é o texto que introduz o teu trabalho. Então, para o nosso resumo expandido, para o evento que nós vamos participar, a introdução ela deverá apresentar a delimitação do tema, o problema de pesquisa, os objetivos que você pretende alcançar com o seu trabalho, né, com a sua pesquisa, e a justificativa, ok? Bom, pensando nesse contexto, nessas partes, nessa subdivisão, nesses critérios que precisam conter aí a tua introdução, nós vamos dividir então a introdução didaticamente por parágrafos, ok? Que você pode, né, de uma maneira mais simples, escrever e não se esquecer de nenhuma das partes. Então, num primeiro parágrafo, você pode, a minha sugestão é que você faça um panorama sobre o tema. O que é isso? É apresentar o tema que você vai abordar, fazendo ali uma contextualização para que a pessoa que vai ler o seu trabalho, ela consiga se situar a respeito da sua pesquisa, tá? Então, manter a pessoa que vai ler o seu trabalho informada a respeito de qual que é o contexto em que a sua pesquisa se dá. O ponto-chave da introdução é mostrar qual que é o seu tema e qual que é a sua proposta de pesquisa. Então, é muito importante que você fale também sobre a problemática e o objetivo do teu trabalho. Nesse primeiro parágrafo, tente conceituar o tema com as suas palavras. Aqui não é interessante você já entrar com uma citação. Então, coloca com as suas palavras qual é o tema do teu texto, do teu trabalho. Se o teu tema é alfabetização, se o teu tema é alfabetização e letramento, tenta conceituar, explicar o que é alfabetização, o que é letramento com as suas próprias palavras, tá bom? Então, para esse parágrafo, você pode usar de 5 a 7 linhas, mais ou menos, aí, levando em consideração a quantidade, o tamanho, a extensão do resumo expandido para o nosso evento. Nesse segundo parágrafo, a gente vai fazer a delimitação do tema que nós estamos estudando, ou seja, fazer um recorte temático. No parágrafo anterior, você falou sobre o seu tema mais num contexto geral. Nesse parágrafo agora, o ideal é que você faça um recorte específico. Por exemplo, se você vai falar sobre leitura, e lá no primeiro parágrafo você introduziu, falando sobre a importância da leitura, né, no Brasil, você pode falar um pouquinho ali sobre como a leitura tem sido alvo de discussão em nosso país por conta dos baixos índices de desempenho, né? Falou sobre a importância da leitura no primeiro parágrafo. Então, nesse segundo parágrafo, você vai afunilar o seu tema, dizer a respeito daquilo que é realmente o objeto da tua pesquisa. Então, suponhamos que na tua pesquisa você vai falar sobre o hábito de leitura e a relação do hábito de leitura com o desempenho acadêmico dos alunos das séries iniciais. Então, se no primeiro parágrafo você falou sobre a importância da leitura, agora você vai mostrar a relação, a importância da leitura dentro deste contexto, a importância de que as crianças desenvolvam o hábito de leitura para que tenham um bom desempenho acadêmico no início, nas séries iniciais, ok? Bom, aqui nessa delimitação você pode usar também de 4 a 5 linhas. Aí você vai construir um terceiro parágrafo e nesse terceiro parágrafo você vai evidenciar o problema da sua pesquisa. Então aqui você vai expor o problema. Qual que é a pergunta que te inquieta? Qual que é a pergunta que desencadeou o seu desejo por desenvolver essa pesquisa?
Mas, na realidade, você não vai abrir o parágrafo já fazendo uma pergunta. Qual é a importância? Por que, que a leitura é importante para... Por que é importante desenvolver a leitura nas séries iniciais? Não. Né? Da mesma forma como, por exemplo, se você bate carro lá do seu pai, se você... Né, o que você faz? Você não chega falando, olha, pai, bati o seu carro, peguei o carro sem você saber, né? Peguei o carro escondido e bati o carro. Não é assim, você prepara um contexto. Então você chega e fala, pai, olha, o que aconteceu? Eu precisei sair e perdi o ônibus, acabei, né, pegando o carro emprestado, como você não estava aqui, acabei não pedindo, então, né? Ralei o carro ali, mas não foi. Então você prepara ali um contexto. Aqui nesse parágrafo você vai fazer a mesma coisa. Você vai explicar um pouquinho, né, sobre esse problema e aí você lança a pergunta que te inquieta, a pergunta geradora da tua pesquisa. Tudo bem? Então, introduz o cenário do problema e depois introduz o problema propriamente dito. Quarto parágrafo. Aqui você vai colocar os objetivos da tua pesquisa, objetivos gerais, objetivos específicos. Então, você vai escrever esse trecho de forma dissertativa. Então, expõe qual é o teu objetivo geral e depois vai citando os objetivos específicos do seu trabalho. Mas não use aqueles marcadores tipo tópicos, né? Nem numeração nenhuma. O texto aqui é corrido, é um texto dissertativo. E para esse parágrafo você não precisa usar mais de 4 ou 5 linhas. E no quinto e último parágrafo aqui, como sugestão para nossa introdução, você vai fazer a justificativa da sua pesquisa. Então, aqui você vai mostrar a importância do seu trabalho, a importância que o seu trabalho tem para o cenário educacional, por exemplo, né, dentro do nosso contexto. Então, aqui, apresente o porquê que essa pesquisa é importante. Mostre o porquê que esse trabalho que você está desenvolvendo é importante para a sociedade, para a comunidade educacional, como eu já falei, para a comunidade científica. Enfim, você vai evidenciar a importância, como se você fosse defender, olha, o meu trabalho é importante, o tema que eu estou desenvolvendo é importante por conta disso. E esse parágrafo também ele pode ser breve, em torno de 4 ou 5 linhas. Bom, é isso.